Boa noite, tudo bem, pessoal? Mais um programa Papo Fora do Eixo, hoje com um especialíssimo, falando com a professora Fátima Moraes da natação. Vamos bater um papo legal e, antes de mais nada, lembrar que esses programas do meu blog, eles vão sempre sendo patrocinados pelo Melina, de Mato Grosso, e pelo Michel, né? E além do mais, o Magazine Luiza também está apoiando bastante a gente. Estou esperando a Fátima pedir para entrar, para eu poder aceitá-la por aqui. Já me deu uma acenadinha, tá? Coloca aí pedido para falar comigo. Fátima sabe fazer isso. É tranquilo. Vamos lá. Estou aqui no aguardo. Estou vendo aqui o John Lennon que entrou, que é um amigão do Rugby para Todos. Espera aí, estou aqui esperando a Fátima entrar, lembrando que o programa Papo Fora do Eixo, Gotas da Rodada e o blog Rugby Fora do Eixo são todos apoiados pelo Melina de Mato Grosso e pela Magazine Luiza, que é uma parcerada. Quem quiser comprar alguma coisa em e-commerce, né? E aí a gente não está conseguindo, e isso é ver. E aí, tá me ouvindo? Não sabe entrar? Eita. Opa, Marcelão, Morango. Ué, tem um convite aí. Vamos lá. Tá, Fátima? Acontece, primeira live é sempre assim. Sua internet tá boa. Opa, apareceu. Tudo parecido. Primeira live é sempre assim, né? É a primeira. Os botões sempre estão errados na hora do vamos ver. Normal. Foi falta do vinho que você não tomou ainda. Você vai tomar depois, Né? né? Então, eu tô com água, ó. Aí não dá certo. Ou, não, não. Você fica meio tonta, né? Tudo bem, querida? Tudo, querido, e você? E aí, muita confusão aí embaixo com a aglomeração? Muito. Foi terrível. É, Mas imagino. estamos sobrevivendo, né? Vamos ver agora no decorrer dos dias como que vai ser. Mas a nossa Eu já, natureza aqui sofreu bastante. nós estamos com chama riscando 2020 da jogada, né? Aqui tá bem complicado. Tá complicado. É uma cidade pequena, né? Como toda cidade Ah, pequena tem as suas limitações. E esse feriado foi uma coisa assim de dar medo. O tanto de entendi. pessoas e o tanto de pessoas sem consciência, não só por estarem aglomerando, né? Mas pelo lixo que foi deixado nas nossas praias, foi uma coisa assim que há muito tempo que eu não via. Eu acho que eu nunca vi, na verdade, num feriado isso. Foi bem É um triste. pouco, é um pouco da ansiedade de todo mundo, né? De ficar em casa, tá com essa confusão toda de trabalho, de salário, de Sim, mando, desmando, é tudo complicado isso, né? Bem sim. complicado, né? Eu Tá até bom. entendo querer ir para a praia, mas não a maneira como foi feito de deixar tanto lixo, né? Você entende muito mais de lixo do que É, um eu, pouquinho. mas o que se gerou foi impressionante, assim. Eu sei, maluco, maluco. Mas não adianta, esse é um trabalho de formiga, né? Tem que falar, É, falar, 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 falar. Depende não só da gente, depende de um monte de gente, né? Isso é com importante certeza. lembrar. É. Bom, vamos começar? Vamos bater Vamos um lá, papo sobre natação? vamos Para quem falar não do que eu gosto. conhece, quem não conhece, eu sei que está entrando um monte de gente lá de baixo, né? Da Baixada, Sim, sim. aí, da Baixada não, do litoral norte, De né? Mas do Baixada, Ubatuba, mas tem muita gente de Ubatu, São José, de Minas, que já estão entrando aí, a que Carla, bom. o Indiane, muitos amigos, graças a Deus. Legal, legal. Do meu lado, quem não conhece,
Professora Fátima é professora de natação, professora de educação física, né? Da aula de Uhum, academia, professora uhum. universitária, mestranda, né? Mestranda, Está é, fazendo mestrado, isso é legal, isso é importante, dentro sim, da necessidade formal de mostrar o que sabe. Muita gente sabe muito mais, mas você tem que formalizar o conhecimento, né? sim, com E, certeza. e, e é conhecida minha de viagens de trabalho por aí, que a gente dá aula na mesma universidade. E o legal, É, né? foi muito E, bom. O e nosso encontro, né, nos aeroportos da vida aí foi do muito aeroporto da rico, né? vida, é muito legal. E o que eu Isso. queria mostrar para todo mundo, que esse meu bate-papo com muita gente diferente, vamos dizer assim, é para mostrar como os esportes, né, podem ajudar não só na formação do cidadão, na questão física, biológica, saúde, da competição, que é outra discussão, inclusive até para quando a gente vai ficando mais velho, né? Eu, pelo menos, já passei Sim, do Cabo da Boa Esperança, como é importante também da manutenção também, né? sim, Existe a natação de água, natação de piscina, natação de mar, que são coisas completamente diferentes. Todo mundo sim, diz que sabe nadar, né? Mas ninguém sabe nadar ao mesmo tempo, tá? é E eu verdade. queria que você contasse um pouquinho. Você vai falar, eu só vou te cutucando, tá bom? Fica à vontade, tá, Fábio? Tá bom, Márcio. Não Então, fala. sobre a natação, a gente tem algumas particularidades da natação em relação a outros esportes que me encanta muito, porque a natação você já pode começar a praticar desde do bebê, né? Então é um esporte que você entra bebê e você só termina quando você quiser, na verdade, porque até a fase de idosos, né, como a gente conversou antes, os idosos são muito beneficiados. Então todo o desenvolvimento, né, da nossa fase de infância à velhice, vamos dizer assim, ela é muito beneficiada pela prática da natação, né? É um esporte muito democrático. Lógico que quando a gente chega no nível de elite, né, de alto rendimento, que você conhece o esporte de alto rendimento, algumas mudanças são exigidas, são necessárias, mas aí nós estamos falando em profissionais, né? Mas é um esporte que contempla e beneficia todas as faixas etárias. E isso me encanta muito na natação. Ela não tem uma discriminação. Ah, o baixo não pode fazer, o alto fica desengonçado. Não, o gordinho pode fazer, o magrinho também. Então, isso é muito interessante na natação. E o é importante lembrar que muita gente não sabe disso, que eu sou de uma geração que o professor, e hoje está acontecendo muito isso, não está havendo a valorização da educação física como avaliação da escola. Né? A escola só Não, se preocupa em nem vestibular, em inteligência mental, mas não na parte física. Não entende como o menino ou a menina, com qual esporte, a natação especificamente, desenvolve, né, em paralelo sim, todas as suas habilidades, né, suas necessidades, muitas vezes, de desenvolvimento. sim, desenvolve principalmente a socialização, né? Porque numa aula de natação de crianças, a gente tenta mesclar a parte lúdica da aula para que essas crianças desenvolvam a natação brincando também. Então, Sim, isso desenvolve essa socialização, o coleguismo, a amizade. Mais para frente, ela entra para um time de natação. E aí os laços são fortalecidos, né? Amizades mais fortes, aprende-se a ganhar, aprende-se a competir, a dividir equipamentos, a dividir a raia, né? Então a gente quando é atleta, a gente começa a viajar muito novo. Então essa experiência como atleta é muito interessante para a criança, né? Sem contar na parte fisiológica, porque é comprovadíssimo que a natação ela evita a obesidade infantil, que é um grande mal que nós estamos vivendo hoje, né? Até porque sim, as crianças estão com outras maneiras de brincar, né? Muito mais sim. voltadas à parte de videogames e computador e tudo mais. Então, infelizmente, esse movimento nas escolas da educação física, né, dificultando a educação física, a aplicação da educação física, acaba que também tira essa criança a oportunidade de experimentar novos esportes, né, como a Sim. natação, enfim.
E uma outra coisa, um detalhe, que a gente, você é da praia, vamos dizer assim, né? Quem é mais da cidade, sem praia, tinha ido muito ao clube nadar, por qualquer motivo, Sim, ou para brincadeira, ou para natação, para aproveitar o treino, para o que for. Hoje os prédios têm muito isso, então as pessoas já nem saem para os clubes, né? Os clubes é estão verdade. morrendo aqui em São Paulo. E muitas vezes os prédios, os condomínios, não tem ninguém para acompanhar, falar, olha, não nada desse jeito, toma cuidado com isso, né? Coisa que Exato. teoricamente é obrigatória e ninguém faz, né? Ter Sim, um especialista nisso, né? Alguém que sim. seja recomendado, né? É. Agora, por que meninos e meninas vão na natação? Só para brincar ou porque tem muitas vezes a mãe, o pai fala é bom porque é legal ou que tem problema respiratório? Eu ouço muito isso. Ah, eu vou levar meu filho para natação porque tem problema respiratório, Sim. né? Qual o Ainda principal é, motivo? ainda é, Márcio, um esporte muito recomendado pelos médicos, né? Há um Sim, tempo atrás se falava que era o esporte mais completo que existe, que trabalha mais toda a parte, tanto muscular quanto a parte cardiorrespiratória, e isso é verdade, né? sim, Então ainda é o esporte, graças a Deus, mais indicado pelos médicos, né, para o desenvolvimento da criança. E muitos sim, pais também já conscientes disso, isso é muito importante frisar, com as piscinas nos prédios, com as piscinas residenciais ou com as viagens para a praia ou para o sítio, onde tem a possibilidade de uma atividade aquática, muitos pais buscam realmente a segurança dessa criança, que essa criança sim, aprenda a nadar para ficar mais segura. E a sim. maioria desses pais, a grande maioria pelo menos, não sabem nadar. É Então, verdade. como eles não tiveram essa oportunidade, apesar que em qualquer época nós podemos aprender a nadar, né? Eu trabalho muito com adultos, ensino adultos a nadar, mas esses pais querem propiciar que essa criança aprenda e tenha segurança, né? Hoje em dia, isso é fundamental que a gente fale sobre a questão do afogamento, né? Que a gente vai Tá. até falar um pouquinho mais para o final. Tá. No Brasil, por exemplo, por que nós não temos realmente no Brasil como um todo, não nesses núcleos, né, Sim, grandes nadadores? Por que nós temos? Porque nós somos um país grande, quente, que poderíamos ter grandes núcleos em Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, mas não temos. Por que acontece isso? Já que sim, muita gente vai, começa a é, eu, nadar e eu, não eu, continua. eu participei de uma reunião esses dias da Confederação Brasileira de Natação e foi se falado muito sobre isso, né? Muitas meninas se manifestaram da região norte do país, né? O grande problema, não só da natação, mas eu acredito que de vários setores, é a falta de infraestrutura realmente, né? Dos estados que não são do núcleo, né? Vamos dizer assim, o Sudeste é o estado ainda, é a região que mais tem não só piscinas, mas que tem estrutura para isso. Os grandes clubes ainda são onde que se movimenta, que se fomenta essas crianças, esses jovens, né? Sei. Então, muitas vezes, essas crianças, esses jovens, nos seus estados, eles são iniciados na natação e acabam tendo que, se eles despontam em algum campeonato, ou se o técnico consegue que um técnico do Sudeste o observe, são obrigados a mudar totalmente a sua vida para vir morar para cá, né, Sim, para o sim. Sudeste. Então, muitos abandonam, teoricamente, as suas famílias muito novos, vão morar em repúblicas. Isso deve ser muito difícil, né? Não aconteceu comigo, mas eu imagino que para um jovem de 13, 14 anos, né, que mora no interior do Brasil, é mais Sim, difícil, né? Então, eu lógico. creio que a grande dificuldade hoje é infraestrutura. Porque Sei. profissionais nós temos, quando a gente se reúne em congressos, nós temos excelentes profissionais por esse Brasil afora. Mas alguns realmente tiram água de pedra para poder dar uma aula, uma boa aula, entende?
Uma coisa que eu tenho percebido, assim, visitando, conversando com as pessoas, as universidades federais, que deveriam ser polos de estudo e de treinamento, não são subutilizadas também. Por quê? O Sim, espaço físico não é utilizado para justamente treinar, iniciar, trazer a comunidade para dentro, né? Então você vê exatamente. muito boas universidades que têm uma estrutura legal que só podem os alunos entrar e os membros da comunidade acadêmica, né? A própria USP aqui em São Exatamente. Paulo tem um CPUSP que é maravilhoso, que só a comunidade acadêmica pode usar. E que eu acho É, muito errado. É público, tem que se montar um perfil para poderem nadar, ou jogar, ou correr, ou seja lá o que for. sim. E eu não vejo isso. Não vejo isso. E a gente é de gerações, de épocas, né? Ricardo Prado, Cielo, né? Joana Maranhão, que nunca tem um volume de atletas, Gustavo né? Borges, O Gustavo Borges, a gente tem os, nomes, né, em algumas épocas, mas não nos falta nadadores, na verdade, falta essa infraestrutura mesmo para que esses jovens que já estão competindo, que já praticam a natação há muito tempo, eles sim, consigam porque é toda uma staff, né? Tem o sim, sim, clube, tem o técnico, tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta. Esse jovem, ele fica num conflito que já não acontece tanto, por exemplo, nos Estados Unidos. Chega na época da faculdade, ou ele vai sim, e estuda, ou ele treina. Porque a natação você treina não só a parte da água, né? sim, Você tem um treino longo na água, depois você tem treino muscular, você precisa descansar. E isso tudo sim, custa dinheiro. lógico, E para uma lógico, família humilde, né, os patrocínios, você sabe muito bem, são dificílimos. Cada dia parece, cada época parece que fica mais difícil, né? E para uma É, família humilde, os patrocínios também tem um detalhe, né? Você só vai dar para quem aparece na mídia, para que é o quem grande aparece na campeão. mídia, Que é o grande exatamente. campeão. E aí, com muito custo, aquele garoto lá de Manaus, aquela menina lá da Bahia, isso com uma infraestrutura de outros técnicos por trás, olhando aquele talento, consegue trazer ela para uma parte, para um Sudeste, para um São Paulo, para um Rio de Janeiro, para Santos, né? Sim, Porque são locais onde tem, né? Em Santos nós temos a Unisanta, que tem Unisanta. formado campeões, né? E Sim. tem um trabalho muito grande, muito interessante, E e que é que é privado, privado e que não chega a e todo mundo, porque também não tem exatamente. capacidade para abrigar todo mundo. O que Sim, deveria seria que teriam que ter centros nas suas regiões, né? sim, Com os seus profissionais daquela região, sendo também reconhecidos e amparados para que continuem seus estudos, para que continuem suas especializações, para que aquela comunidade seja beneficiada, né? sim, sim. É interessante, né, saber que o biotipo do atleta da natação, de competição ou não, né, mas de competição, você Uhum. encontra em todos os lugares, né? Você encontra Sim, muita gente. Eu não sei se, aí eu vou falar uma coisa de lei. Esses dados existem na confederação, o atleta tem que ser mais ou menos assim, o assado, né, de comprido, largo, alto, baixo, né? quando eu dava aula para a escolinha, Hum, algumas características a gente já detecta em algumas crianças, né? E até sim, mesmo quando ela entra na água, o movimento que ela faz, a gente já costuma separar. Esse parece que vai ser um nadador de peito, esse já tem uma habilidade melhor para o crawl. A gente sim, consegue, com o tempo, observar isso. Mas claro tá, que tem características que um campeão, né, tem. Então, uma envergadura maior, um pé maior, uma mão maior, isso depende da modalidade e do estilo que ele vai nadar, a prova que ele vai nadar, né? hum, Geralmente, os velocistas são mais altos, né? sim, Os fundistas não tão altos. Tem alguns até, o pessoal de águas abertas já são mais baixos, mas tem uma sim, resistência muito grande, uma força grande. Mas hum, isso são dados que, com certeza, os médicos da confederação têm, os fisioterapeutas, né? Mas eu sim, não creio que isso seja um corte, sabe? Uma nota de corte numa peneira entendi. de um clube. Eu creio Hum. que realmente é o que aquela criança mostra quando ela está nadando, né?
Aí tem até alguém falando assim que a natação é muito mais do que alto rendimento, né? E eu queria É o saber de Indiane, você, Indiane, eu queria saber assim, o quanto as crianças na sua região, por exemplo, vão à natação, né? A maioria vai à natação porque ou não vai à natação porque só pode ser numa academia, ou só na praia. Não tem um espaço público que as pessoas possam ir e frequentar uma piscina pública. Tem por aqui? É, aqui em Ubatuba nós temos 3 piscinas da prefeitura. São teoricamente recentes, uma é mais antiga, tem mais de 30 anos, e foi. Porque Ubatuba ela é muito extensa, né? Ela é uma cidade pequena, Sim. mas ela é longa, assim. Então, tem uma na região sul, uma na região central e uma na região norte. E Sei. temos, se eu não me engano, 3 academias que possuem aulas de natação Entendi. particulares. Na prefeitura existe uma triagem, né? Até pelo espaço físico de 3 piscinas semiolímpicas, até que agora conseguem atender mais crianças, mas existe uma triagem a partir dos 6 anos, se eu não me engano, continua sendo. E infelizmente as crianças vão até mais ou menos os 14 anos. Sei. E aí, se ela não desponta como atleta, ela sai, né? Isso é Então, ruim, muito ruim. Isso é muito ruim, né? isso é muito. Eu não sei se tem algum colega meu que eu trabalhei na prefeitura, mas era uma coisa que você me Doía. conhece, eu sou meio brava. Era Sim, uma sim. coisa que eu brigava muito, porque é uma idade crítica do adolescente, para Sim, ele lógico. ser tirado do esporte, né? Então, como o Alexandre, o Indiane falou aí, a natação ela é muito mais do que o alto rendimento. Não dá para a gente olhar para uma criança de 14 anos e falar, você não vai ganhar uma medalha, você vai embora. Não é bem por Entendi. aí, né? Não, lógico. Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla do que esse esporte realmente ele transforma a vida de uma criança, né? Eu sou um fruto disso. Eu praticamente vivi a minha vida inteira na praia. Eu comecei a nadar me afogando, né? E, e porque eu era muito curiosa, eu gostava muito de água, eu me afoguei, mas eu só fui entrar na natação por vontade própria, escondida dos meus pais, aos 12 anos de idade. E aos 12 Sei. eu já comecei a competir. Então, é assim, nem todos os pais levam as crianças, né? Por Antigamente eu isso, acho que era mais difícil. por isso que eu falo que aí a escola tivesse o seu Aí é escola. espaço físico da escola, onde Sim, o menino e a menina vão ficar no mínimo até os 18 anos, ele sim. poderia frequentar o tempo todo, independentemente de ser competitivo ou não, né? Independente. Isso iria ter um ganho. Eu, não- eu digo no geral do ser humano tão grande, Márcio, não só na parte orgânica, né, no desenvolvimento psicomotor dessa criança, no controle da obesidade, mas na formação do caráter, né? Nós que Sim, somos do esporte, a gente sabe o quanto o esporte ele forma o nosso caráter, né? sim, E a gente sim, vê que, infelizmente, as crianças que não têm esse contato com uma equipe, com a disciplina, às vezes até com um certo rigor que o esporte, né, nos exige. impõe, exige, essas crianças elas têm total dificuldade de aceitar o não, né? De aceitar uma derrota, que quer que seja, elas entram em pânico. Então, Sim. a fragilidade emocional das crianças de hoje, eu acho que é muito pela falta de uma atividade esportiva. Você acha que, acredita também que as escolas de educação física falham nisso? Uma vez eu ouvi de um colega seu que Hum, as escolas de educação física ensinam muito bem o chamado quarteto fantástico. hum. Futebol, basquete, vôlei e handebol. E outras atividades, outros esportes, outras modalidades, a coisa é feita mais ou menos, dependendo da escola, lógico, né? O que Sim. você vê? Que a escola poderia ter ajudado também as escolas de educação física? Na minha época de estudante de educação física, eu tive um professor de natação, esses dias até fiz uma homenagem a ele, que era uma pessoa fenomenal, mas
ele me abriu os olhos para muitas coisas com essa pergunta que você fez agora, e depois eu fui questionar os professores do basquete, do handebol, do futebol. Esses esportes, o Quarteto Fantástico, são esportes mais fáceis de você levar para a comunidade. Né? Então, você tem uma bola, você tem um campo que pode ser de terra, como é na maioria dos locais, e uma pessoa, né? Um espaço pequeno, às vezes um professor que muitas vezes ele nem é formado, ele tem uma boa vontade, né? E às vezes ele é um líder comunitário e ele forma esses times e essas crianças têm essa entrada nesse esporte. Agora, uma natação, ela requer um custo. Eu não fiz nada, hein, gente? Entrou. Eu não me mexi. Não, é normal isso, é normal. Acontece. Internet brasileira é uma coisa, muita né? energia, é muita energia. Bom, né? vamos lá, então, como eu estava falando, os professores do Quarteto Fantástico têm um pouco mais de facilidade por conta de todo o material que eles precisam. Precisam de um campo, uma bola e é muita improvisação às vezes, mas uma piscina já é um equipamento de um custo muito maior, né? Então, eu acredito que a própria universidade, não é que ela direciona, mas que os alunos eles vão percebendo onde eles podem trabalhar. Né? E nós temos o futebol, que é o grande esporte do Brasil, e que muitos exato, e que muitos querem só ver aquilo, só querem visar aquilo, e não é o futebol do bairro. A elite do futebol. Né? Então, são ambientes diferentes. E que não tem lugar para todo mundo, né? Esse é o problema. As pessoas. É muito engraçado, né? Eu tenho algumas experiências com gente lá de fora, principalmente, eu gosto muito do modelo americano. A educação, cultura, esporte, assim por diante. E lá a gente fala da liga de basquete, ou da liga de futebol, a liga de beisebol, mas existem 300 outras ligas em regiões, em bairros. Cidades como Nova York tem 4, 5 ligas de esportes, onde o bairro, né, tem lá a sua piscina, tem lá a sua quadra, tem lá suas quadras, tem lá tudo. Então, o cara que muitas vezes não foi para a universidade ou não foi para um grande time, ele joga na liga e ganha. No Brasil, a única coisa que assim, em São Paulo isso é uma coisa muito comum. A Liga de Futebol de Várzea é mais organizada que muitos esportes olímpicos que o Brasil tem. É uma coisa impressionante. Eles têm site, têm agenda, eles têm calendário, eles têm dinheiro, tem tudo. E tem um detalhe que também me chama muita atenção. Como lá, por exemplo, no natação, existe uma grande quantidade de pessoas com algum tipo de limitação física ou mental e que praticam atividades esportivas. Sim. Né? Sim. Por exemplo, os americanos têm uma coisa engraçada. Eles nunca gostam de mostrar as deficiências deles. Então você pode ver nos Jogos Paralímpicos, os americanos ganham basquete, uma outra coisa aqui, uma coisa lá, mas eles não mandam a maioria dos atletas para não mostrar a fragilidade deles. Entendi. Né? Que é a questão da guerra, a questão das deficiências, a questão de uma série de coisas que todo país tem. Sim. Quem ganha? A China, o Brasil, que mandam os seus atletas com as suas limitações e que você vê o desenvolvimento danado dessas limitações que hoje... E nós temos excelentes atletas paralímpicos, né? Não só na natação, como em outros esportes. Nós somos muito fortes nas Paralimpíadas, né? O que ajuda na pesquisa, na ciência, na qualidade de vida, né? Eu sempre falo assim, eu tenho um amigo, né? Tá me ouvindo? Tô congelada de novo, não sei por... Eu tô vendo. Opa! Deixa eu ouvir. Tá. Eu tenho um amigo de infância que tem síndrome de Down, né? E na época, quando eu era criança, síndrome de Down era uma coisa assim, ele vai morrer cedo, né? Essa era a perspectiva de vida. Só que os pais eram muito abertos, muito inteligentes, puseram essa criança para uma série de atividades físicas, psicológicas, motoras e assim por diante. Ele tem minha idade.
e está lá, trabalhando, um rapaz que trabalha, que tem sua atividade. Veja como o conceito mudou do conhecimento. O esporte sim. ajudou. E o Hoje já tem esporte, muito. Ah, a criança que tem essa deficiência ou qualquer outra, quando ela vê um campeão lá disputando uma Olimpíada com a mesma deficiência dela, eu acredito que isso deva motivá-la de uma tal maneira, porque aquele atleta, ele vira não só um ídolo, ele vira um herói, sim, né? Eu posso fazer aquilo também. Porque realmente a gente tem, é como você falou antes, as nossas deficiências de esporte começam na escola, né? Já a partir da escola, deficiências, né? Até hoje, se é mais discutido a inclusão de sim. crianças, né, com deficiências no meio escolar, de igual para igual, né? Por isso a inclusão. Mas você imagina, quando eu dava aula para criança, era todo um movimento quando aparecia uma criança especial. Sim. Né? Quem vai dar? Quem tem mais capacidade para dar aula para essa criança? Como que a gente vai fazer? Sim. Né? E a gente se virava, né? Porque somos professores e o professor, ele nesse momento aflora o melhor dele, né? Por isso ele Sim. escolheu ser professor. E ele, às vezes, sem conhecimento, ele vai aprendendo junto com a criança o que fazer. Hoje nós temos muito mais estudos sobre isso e profissionais e cursos muito voltados para esse público, né? Não sei Acabou a por luz que... aí? não sei o que Não? aconteceu. Não sei o que aconteceu. Gente, a internet está me derrubando. Põe uma Peraí. luz aí, ó. Liga a lanterna. Mas não tá tudo claro. Não foi a minha tela que escureceu. Sei lá. Ai, gente. Estou deixando todo mundo com labirintite, né? Mas daqui a pouco volta, tudo bem. Tá bom. Vamos lá, Não então. sei o que aconteceu. Então, e a gente falou sobre o desenvolvimento, né, o que a natação traz para essas crianças, mas não só para as crianças, mas para os adultos também, né? Sim. Você sabe que eu dou aula hoje em dia muito mais para adultos do que para crianças, né? Mas a gente Sim. pode, de uma maneira geral, falar que os benefícios para ambos os públicos são imensos, são vastos demais, né? Não só na parte, como a gente falou, cardiorrespiratória, que às vezes as pessoas pensam mais, né? Ah, tem asma, vai fazer natação, tem bronquite, vai fazer natação. Agora, então, com esse vírus circulando entre nós, mais do que nunca precisamos ter um pulmão forte, né? Sim, lógico. Então, as pessoas pensam muito nisso, mas nós temos, como você tinha falado, sobre a parte de a natação como uma complementação de outros esportes, né? Eu mesmo, a natação é o meu primeiro esporte, mas hoje em dia eu pratico muitos outros esportes, né? E continuo utilizando a natação como complementação, como preparação física para esses esportes. E a natação pode ser utilizada para complementação física de praticamente todos, né? Tá, e uma pergunta. Por que muitos esportes, a maioria dos esportes de alto rendimento ou não, usam a natação para uma atividade, não sei se lúdica, se é assim a palavra certa, para recuperação, regeneração? Qual o motivo principal? Então, O cara de futebol e vai nadar depois. vai nadar, Ele vai tanto nadar, alguns clubes levam para nadar, ou levam para fazer hidroginástica ou hidrobike, eles jogam, colocam os seus atletas na água. Por que coloca esse atleta na água? Primeiro que com a flutuação existe um afrouxamento das articulações. Então a articulação, ela pega um certo espaço e isso favorece essa regeneração de uma musculatura que está cansada, de uma articulação que está sobrecarregada. Começa por aí, né? Aí nós temos a pressão hidrostática, que é a maravilha da água. Que essa pressão hidrostática, ela faz praticamente uma massagem
em toda a musculatura desse atleta e favorece o retorno venoso. Então, por exemplo, um jogador de futebol disputou lá os 90 minutos do seu jogo. Ele sai com a musculatura saturada, dura, né? Rígida, tensa, com dores, com câimbras. A pessoa entra na água, só de entrar na água, a pressão hidrostática já está fazendo um benefício. Se ele faz uma movimentação, o retorno venoso é tão mais rápido e a regeneração muscular dele é tão beneficiada que o cara sai outro da piscina. Já diminui o edema, né, os inchaços que fica após uma partida ou após uma corrida ou um ciclismo. Eu mesmo, quando eu volto de uma montanha, volto inchada, volto toda inchada. Eu entro na piscina, nado bem de leve e eu sinto e realmente acontece essa regeneração porque esse inchaço diminui. E por isso que a criança, quando nada muito durante o dia, dorme à noite fácil, né? Dorme porque existe um relaxamento, né, Márcio? Além de aumentar a fome, né? A gente que foi nadador de competição e de repente para, você tem que equilibrar a sua mente, porque você quer continuar comendo do jeito que gastava antes, porque gasta muita energia, né? Consome muita caloria. Parece que não, mas sim, né? Parece que não, mas sim, né? Não, sim, muito. Para quem está de fora, não, né? Para quem está de fora, quem olha, por exemplo, até uma aula de hidroginástica, fala, isso aí é coisa de velhinhos, né? Eu até às vezes eu convido, porque eu dou aula de hidroginástica também, eu convido os mais novinhos para vir fazer uma aula de hidroginástica dos velhinhos, porque é uma aula forte. E você sente o que nas senhorinhas, nos senhorinhos que você dá atividade? Eles melhoram o quê? Que eles percebem, eles comentam com você e que você sente? Eu costumo alertá-los e falo com esse público que a gente percebe o benefício da atividade física não é durante a aula, é quando a gente está em casa. Sim. Quando ele consegue levantar da cama sem apoiar, quando ele tem força nas coxas, no quadríceps para levantar, né? Sim. Quando ele precisa carregar uma sacola, quando ele precisa subir um lance de escada. Então, eles voltam para mim, depois da aula, e dão esse feedback, né? Esse retorno. Olha, professora, eu fui viajar e eu tive que subir tantos degraus e não fiquei ofegante. Eu lembrei na hora das aulas que eu fico pulando, que eu fico saltando. Então, eu sempre tento fazer com que eles percebam no dia a dia deles o benefício. Porque esse público, ele já não está tão pensando mais na estética, né, Márcio? É qualidade de vida. E além da qualidade de vida, também é a socialização, que a gente falou lá na infância. Então, os idosos também utilizam as aulas para socialização. E mesmo assim, existem idosos que ainda participam de competições, porque nós temos muitos campeonatos de master pelo Brasil, né? Tanto de piscina quanto de mar, né? Então, alguns ainda continuam a sua vida atlética. Eu não sei, eu não consigo voltar para essa luz aqui. O que será que houve aí? Eu não sei, não apertei nada. Você tem um abajur aí? Põe perto do abajur. Eu tenho um abajur que eu miro na parede. E ele dessa luz, por isso que é dessa luz para mim aqui. Vou comprar, vou virar blogueira, Márcio. Ai, meu Deus, caí. Não tem problema. As pessoas caem junto. Tá bom, vamos lá. Você vai ter que contar isso lá daqui 100 lives que aconteceu na primeira. Não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Então, essa parte da atividade física, ela é muito interessante, né? O que esse aluno, ele consegue observar no dia a dia dele e falar, puxa, isso foi a natação que melhorou para mim. Né? Eu fico muito feliz, né? Eu tenho agora uma equipe de mar e eu recomendo muito. Isso que eu ia perguntar para você. Saindo da piscina, indo para o mar, surfistas, gente que nada no mar, é completamente diferente, né? Nadar, mecanicamente, é uma coisa, mas todo o atividade, atividade aquática no mar, de outros esportes, sim, né? É aquilo que você iniciou falando isso. Algumas pessoas pensam que sabem nadar. Sim. Né?
eu até brinco. Eu pergunto, as secretárias da academia perguntam para o cliente, você sabe nadar? Ele fala, sei. Quando eu vou fazer a avaliação, ele não sabe nadar. Porque Sim, a maioria das pessoas percebem que elas não sabem nadar quando não dá pé. entendi. Quando não dá para segurar em algum lugar. E, infelizmente, é aí que os acidentes ocorrem. Né? Tá. Então, eu já treinei surfistas que não sabiam nadar, eu já treinei pescadores que não sabiam nadar, eu já treinei mergulhadores que não sabiam nadar, né? Porque estão sempre dependendo e confiando num equipamento. Entendi. E eu costumo falar para eles, nenhum equipamento é 100% seguro. Então, se Sim, ele perde a prancha, ele tem que saber nadar. sim, Ele tem que saber aguardar e tomar aquele monte de onda que vai vir de uma série na cabeça dele e ter fôlego para sustentar isso. Né? Um pescador, se acontece alguma coisa com o barco, se o barco afunda, ele precisa nadar, não sim, é? sim, E o lógico. mergulhador, principalmente, né? Se acaba o oxigênio dele, e aí? Como que ele Sim. faz? Ele tem E que agora? retornar. E agora, E agora? né? E agora, né? É. Então, isso faz parte do que a gente chama de competência aquática, Márcio, né? Que é um tema que eu queria muito falar. A competência aquática, a gente tem trabalhado muito isso na natação infantil, mas eu gosto de trabalhar muito com os adultos, né? Entendi. Então, quando você relaciona a competência aquática, o que seria, assim, algumas competências aquáticas? A pessoa ou a criança conseguir entrar na água e mergulhar, submergir e voltar à tona. Isso é uma competência aquática. Parece uma coisa simples, né? Boba, mas não é. Porque Sim, alguns mergulham, mas não voltam, não retornam. sim, Eu fico, às vezes, sentado na beira da praia, observando aquelas pessoas que não conseguem ficar em pé na areia mais mole, porque vem a onda, ela cai. Aí vem outra onda, ela cai. Ela não tem competência aquática, ela não consegue situar o corpo dela, equilibrar o corpo dela no meio aquático. E na entendo. piscina isso também acontece, né? E Então, também faltou uma coisa, né, interessante, né? A diferença, a gente chama de diferença física da água da piscina e da água do mar. As pessoas não entendem que a água não. do mar tem mais sal, ela tem uma outra tipo de pressão, né, ou Outra densidade, densidade, e a água da piscina tem outras componentes que dão outras E a capacidades. água do mar, ela não é parada, né, Márcio? Sim, Ela não sim, é parada. E o fundo dela também não é parado. Porque se você sim, fica muito tempo na areia, o teu pé começa a afundar, né? sim, lógico. Então, a competência aquática também entra aí. Aprender a nadar na piscina e aprender a nadar em águas abertas. E isso inclui rios e cachoeiras. Porque cada ambiente, ele promove um tipo de cuidado. E, Lógico, né? perfeito. E isso eu sempre tento explicar para os alunos, eu sempre passo, mesmo os alunos adultos no mar, a gente faz treinos que não dá pé, a maioria nunca fez um treino desse, né? Sim, Nossa, sim, mas eu não dou pé, e agora? Como que eu vou fazer? Então eu ensino como eles precisam ficar na vertical, pedalando, como se fossem até jogadores de polo, né? Que é uma sim, sim. competência aquática, essa flutuação. Então, tem que ensinar a flutuação dorsal, a flutuação ventral. E esse tipo de trabalho, ele é muito importante nas escolas de natação. Ou Sei. nos times de natação, nas assessorias de natação que existem no mar, nos rios. Porque isso salva vidas, Márcio. É engraçado, né? Que você vê, você me contou que abriu turmas de natação de mar, né? Sim, E a quantidade de pessoas que foram à sua procura, porque assim, de algum jeito, fala, eu não sei nadar no mar, eu sei entrar na água, né? No sim, máximo. E sim. foram mesmo adultos. É engraçado assim, porque o adulto tem uma coisa muito interessante. Quando eu morei na Inglaterra, o professor meu de línguas falava assim, de inglês falava pra gente o seguinte: por que o adulto demora mais para aprender? Porque ele tem vergonha de falar que não sabe. É verdade. Então, ele muitas vezes ele não aprendeu por seja lá qual for o motivo,
mas ele tem vergonha. Então ele acha que sabe, diz que sabe, tipo, ó, estou me defendendo. Aí Sim. você vai para a praia e acaba acontecendo esse monte de problema que a gente sabe que Um é monte de complicado. problema. E eu costumo falar, graças a Deus, eu viajo bastante, eu vou para as montanhas, eu vou para parques e tal, e eu sou a doida da água, né? Quem já viajou comigo, eu gosto de entrar em tudo quanto é lugar que tem água, se me permitirem entrar, eu entro, né? E Sei. águas com graus negativos, enfim. E eu sempre costumo falar que quem sabe nadar se diverte mais, Sim, porque você aproveita mais o ambiente que você está, né? sim. Você consegue desenvolver atividades aquáticas, outros esportes, se você tem a segurança de uma boa natação, Tá. né? E na competência aquática, uma coisa que é muito importante também a gente falar é que você precisa ensinar o seu aluno a observar os perigos daquele local. Sim. Né? Primeiro, as sinalizações em praias e rios, que tem a sinalização do Corpo de Bombeiros, né? Sim. Mas aqueles que não têm a sinalização, eles observarem. Então, eu estou numa cachoeira, será que é correto, é seguro eu pular de ponta numa cachoeira, de cabeça numa cachoeira, que é onde ocorre a maior parte dos acidentes? Né? Exato. Eu estou no mar, como estávamos aqui esse final de semana, o mar está revolto. Eu tenho competência suficiente para nadar nesse mar? Né? Eu sou um nadador desse mar, e aí eu faço um parênteses. Fátima, sempre digo que um bom nadador, ele é aquele que sabe olhar para o mar e falar, eu não vou nadar aí hoje. Hoje não é Hoje bom. não, porque eu não vou ser mais forte que ele. Entendi. Né? Tem Bacana, perfeito. aquela lenda que o mar ele é traiçoeiro, que o mar mata. O mar não é traiçoeiro, o mar é uma força fenomenal, maravilhosa. Nós é que temos que ter respeito por essa força, né? E inteligência para observar e falar, não, agora não é a hora para eu entrar, eu posso ficar aqui só admirando. Isso faz parte da competência aquática. E as competições competições agora, competições de mar aberto, né? O que você fala? Aqui, como é que cresceu essa história toda? Porque até pouco tempo era piscina, piscina, piscina. Como é que foi para as competências de Não, mar? na verdade, Márcio, as competições de mar, de águas abertas, né? Não é só de mar, de Sim, águas abertas, sim, sim. elas existem há muitos anos, né? Eu fui nadadora de maratona aquática. O que acontecia é que há 20, 25 anos atrás, as maratonas aquáticas, elas eram muito longas. Eram coisas de 5 horas, de 6 horas. Isso, comercialmente falando, não é viável para você colocar num programa de televisão. Ninguém vai lá ficar filmando 5 horas. Às vezes meus pais nem iam, só perguntavam para mim, que hora que acaba? Aí 5 horas eles vinham. Mesmo porque para quem está na Terra, quase não Não vê. vê nada. Não vê nada. Né? Então, comercialmente falando, isso não tinha muito apelo. Então, não aparecia na mídia. Né? Aparecia lá no jornalzinho da cidade, em algum programa local, mas não aparecia num programa de esportes grande, né? Sim. E aí, quando colocaram a maratona aquática, 5 quilômetros e 10 quilômetros, e se tornou um esporte olímpico, aí entrou a visibilidade comercial também da coisa. Porque aí ficou fácil ser televisionado, né? É uma prova curta. Sim. E isso, aí as pessoas que não conheciam a maratona aquática há 20 anos atrás, conhecem esse modelo hoje. O que era uma maratona aquática há 20 anos atrás, hoje é chamado de ultramaratona, que são provas de 25 quilômetros, 30 quilômetros, até mais. Né? Como o Canal da Mancha, como o do Leme ao Pontal, que nós temos aqui, várias outras. Sim. Então... O Canal da Mancha, Canal da Mancha, uma vez eu vi a movimentação, mas eu não acompanhei, porque eu não sabia quanto tempo demorava, nesse ponto era muito ignorante, né? Nós tivemos agora 3 brasileiros que acabaram de fazer o Canal da Mancha. Uma mulher e 2 homens. Que é gelado e puxado pra caramba, né?
gelado, puxado, é muita Tem de corrente, é caro, muita né? coisa. É muito, Sim, é muito caro para você fazer, porque não é uma competição, é só com você mesmo, né? sim, Então, sim. todo o recurso toda a programação, tudo que você vai gastar nessa viagem é por conta do próprio Sua. nadador e do patrocinador dele, se ele tiver sorte de ter um, né? E se ganhar, quem sabe possa alguém pagar a conta depois para ele, né? É, Se, né? Se, se ele bater se um ganhar. recorde, parece que ainda hoje, se bate o recorde do ano, ganha um Rolex. Hum. Parece que ainda é assim hoje. Eu vou contar uma história para você. Eu convivi muito com o Sérgio Prado, que era o irmão do Ricardo Prado, né? Nós Certo. fomos, assim, companheiros de uma série de situações. Ele era um maluco, era um doido que nem eu, né? Uhum. E ele, segundo a lenda, eles eram de Andradina, no interior de São Paulo, segundo a lenda, Sim. ele era melhor que o Ricardo. Mas Ah, a mãe encheu tanto o saco dele, tanto o saco, ele contou, isso ele contou para mim, que a mãe dele encheu tanto o saco dele, trouxe, pagou para um técnico da Flórida vir a vê-lo aqui numa competição no interior, ah, e ele ficou tão bravo que ele queria nadar, ele não queria competir, ele queria nadar, mas ele era muito bom, né? O que sim. aconteceu? Ele entrou na piscina e falou, mãe, eu não vou nadar, que se dane o técnico da universidade aí, e não nadou. Né? E Aí. perdeu, nunca mais. Virou dentista, papapá, o Ricardo nadou, né? Se tornou o que é que a gente conhece, maravilhoso. Sim. Mas ele foi muito em função disso. Os pais podem ajudar, como os pais podem atrapalhar completamente. Totalmente. Né? Totalmente. E falo para você, é mais difícil lidar com os pais do que com os atletas. Inclusive, tema de debates, grandes debates dos nossos encontros, Opa! dos congressos aí, porque Ah, o pai, ele projeta muitas vezes no seu filho, né, o que ele não conseguiu fazer. sim, Né? sim. E E é, ele e é difícil, cobra. né? É difícil, porque você tem que tratar esse pai, porque ele faz parte daquela staff que a gente falou antes, ele faz parte. Você tem que Sim, conquistar esse pai e trazer para perto do seu trabalho, né? sim, Mas é muito difícil, porque a cobrança muitas vezes é muito grande, e você vê, numa dessa perde-se outro campeão, né? sim. Porque os pais não tiveram a habilidade para tratar com aquela criança e Hum. também, possivelmente, os professores não tiveram acesso a transformar um pouco a mente desses pais, né? Qual que é realmente o trabalho do pai? Porque o Sim. trabalho do pai não é ser técnico, né? O técnico é o Não. técnico. A menos, Mesmo que. a gente já tem Mesmo, casos de pais que se formam para ser o técnico dos seus filhos, né? Mas mesmo que o cara seja um técnico, seja um cara aqui na natação ou de qualquer outro esporte, tem uma relação de pai e filho muito complicada, né? Porque a gente sabe Sim, que a relação é complicadíssima. E muitas vezes é preferível que o outro fale não, dê dura, porque se o pai fala, leva para casa e aí a relação complica mais ainda, né? exatamente, é. Mas hoje em dia Esse, nós temos muitos psicólogos já que, pelo menos os atletas mais já que já estão se despontando, os atletas de clubes, né? Que hum. têm a possibilidade de ter um psicólogo que já faz um trabalho mais voltado também com os pais, né? Isso já está sendo bem comum também. E aonde? Assim, a gente tá. Falta pouquinho para acabar o Falta programa, é esse. pouquinho. Deixa eu perguntar, aonde são os maiores centros de natação do Brasil? Nossa, aí você vai me botar numa saia justa, hein, Márcio? É São Não, Paulo, pelo né? menos. Não, São mas o clube, Paulo, é o Pinheiros, o é o Pinheiros, o Minas, né? O Minas Tênis Clube Minas, é isso. um grande centro. A Unisanta, né? Como a gente já disse, Sim, também, sim, né? sim. São os grandes clubes hoje em dia, né? O Corinthians também tem excelentes nadadores, né? E técnicos. Então, eu acredito que estão por ali mesmo esses grandes não grandes só treinadores, mas grandes equipes, grandes atletas e infraestrutura para que esse trabalho seja desenvolvido. Né? E aí vem a pergunta, não tem competição entre eles, né? Só tem o treinamento entre eles, né? Não é? Dos técnicos ou dos Não, atletas? dos atletas, tem que haver competição, né?
a universidade tal contra o Corinthians, não sei o que, contra o Palmeiras, não sei o que, contra o Minas. Aí acaba tendo os campeonatos, né, nacionais, os mundiais, enfim, tem vários campeonatos, né? O que se precisa mesmo é que isso seja mais explorado, mais aberto, tenha mais investimento, né? Para que esses campeonatos também atinjam outras categorias, para que outras crianças que ainda estão iniciando possam participar como se fossem festivais, né? Para já ir se adaptando a esse movimento todo. Entendi. Fátima, falta 1 minuto. Aqui está falando o Clube Curitibano, o Náutico do Rio Grande do Sul o também tem. O Náutico, é verdade, o Náutico União. Desculpa, gente, tá vendo? Falei que você ia me colocar numa saia justa. Não, normal. A gente sabe que tem o Flamengo do Rio também. O Flamengo do Rio, exatamente. Bom, eu quero agradecer você, tá? Principalmente porque a gente sabe que você é uma especialista em natação, professora, conhece muito, a gente mostrar para todo mundo que tem muito esporte além do nosso futebol. Né? Sim, eu falo do meu certeza. rugby, você fala do seu futebol, tá? Com certeza. Da natação, e que a gente possa cada vez mais fazer essas trocas. Né? O papo fora do eixo é por causa disso. Todo dia tem uma mesa redonda de futebol, falando isso sobre futebol. Isso é excelente. Né? E aqui a gente pode ter uma conversa de mostrar um outro lado, que Ubatuba tem um trabalho bem feito. Tem, graças a Deus tem. Isso melhora muito a todo mundo. Você vê a comunidade grande que você está aqui, te olhando, dando os parabéns, batendo palminha. E significa que o seu trabalho é bem visto por aí. É que eu ameacei alguns, Márcio. Eu ameacei se eles não aparecessem. Mas eu quero te agradecer muito, viu? Essa oportunidade. Estou à disposição. Também gostaria, se você me permitir, de agradecer 2 parceiros que fornecem equipamentos, né? Possibilidade dos meus alunos terem bons equipamentos, que é a Arena, né? Que a gente tem uma parceria, e também a Santec, que agora vai fornecer protetores solares assim de altíssima qualidade, né? Para o pessoal do mar. Então são 2 parcerias que eu estou muito feliz. E acho que a gente tem que tocar adiante, fazer o nosso trabalho com muito amor, né? Com muita dedicação, que o resultado vem, né, Márcio? Lógico, sempre. Melina, suco de uva, do Mato Grosso. Magazine Luiza é o meu outro apoiador. Quem quiser comprar, entra no meu blog, tem lá o link, entra para o correio eletrônico, o mercado eletrônico, tá? E muito legal, tá? Vai estar sendo gravado agora, vai estar sendo a salvo, depois, daqui uns dias, vai para o YouTube, quem quiser reassistir, ou está no meu Instagram, ou está no YouTube daqui a pouco, e você recebe o link também, tá bom? Ótimo, aí a gente compartilha o link. Obrigada, viu, Márcio? Fica com Deus. Beijo você também, querida, tudo de bom. Beijo. Qualquer coisa, grita, tá? Grita, tá bom, pode deixar. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.